E no quadro Entenda Direito desta semana, a Lara Silva recebeu a advogada Marilda Cardoso. O tema de hoje foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir que mulheres grávidas trabalhem em locais insalubres. Confira o Entenda Direito de hoje. No dia 29 de maio, o Supremo Tribunal Federal decidiu que mulheres grávidas e lactantes não poderão trabalhar em ambientes insalubres. Por isso, nós convidamos a doutora Marilda Cardoso para participar do Entenda Direito desta semana. Seja bem-vinda, doutora Marilda. Doutora Marilda, o que é ambientes insalubres? Sim, eu agradeço o convite mais uma vez. E essa decisão que favorece aí a trabalhadora mulher, né, as grávidas e as lactantes, é que o ambiente insalubre é aquele classificado, né, pela CLT, no artigo 189 a 193, pela NR15, são os ambientes nocivos à saúde do trabalhador. É aquele que vai causar um dano a curto prazo ou a longo prazo. E as grávidas, com a reforma, havia sido regulamentado que elas poderiam trabalhar em ambiente insalubre e se ela não pudesse trabalhar, teria que apresentar atestado médico, onde ela ficava condicionada a requerer do médico atestado, apresentar à empresa e a empresa ser faculdade dela aceitar ou não aquele atestado. Com essa votação que teve agora no Supremo Tribunal Federal, onde foi vencido por 10 votos a 1, a grávida, a gestante, a lactante, ela não precisará mais de apresentar atestado médico. Ela pode ser realocada para outra atividade, outra função, que não seja aquela insalubre, ou ela pode até mesmo, se a empresa não tiver como realocar, de acordo com a atividade que ela desempenha, deixar ela de licença. Entendi. Marilda, isso foi um vai e vem, né, do Supremo? Sim, é uma discussão desde a reforma trabalhista quanto aos ambientes insalubres, porque tem ambiente que é muito prejudicial à saúde, como naqueles casos que eles trabalham com produtos químicos muito fortes, entendeu? Muito pó, que danifica mesmo. E coloca em risco tanto a saúde da grávida como da criança, né? Se a grávida, né, estiver trabalhando nesses ambientes insalubres e depois o filho ou ela tiver algum problema de saúde, o que pode acontecer? Ela pode, certamente, pedir indenização do empregador, aquele que não concedeu a ela licença, que não realocou, impedir uma indenização nesse sentido. Antes, então, e a empresa pode ser até multada pelo Ministério do Trabalho, né, que agora foi incorporado ao Ministério da Economia. Antes, então, ficava facultado para o Isso, empregador. Exatamente. O empregador pagava o adicional de insalubridade e ela tinha a gestação dela trabalhando na mesma função. Entendi. Era a faculdade dele mudar ou não. Agora é um direito conquistado aí com essa votação, que garante a ela que ela tem que ser afastada da atividade insalubre. Isso vai vir como um bem tanto para a saúde da pessoa, Sim, para a né? saúde, né, da mulher e da criança. Porque o Ministério da Saúde, né, junto com as normas de segurança e medicina do trabalho, sempre quis que o trabalhador trabalhasse da melhor forma possível, né? Não para ele ganhar o adicional, mas para ele não ter a sua saúde prejudicada. Como já ocorreu muito, né, pessoas que perdem a audição, pessoas que passam a ter problema de saúde por conta daquele ambiente. Então, os EPIs estão aí para ser usados, entendeu? O técnico de segurança do trabalho, geralmente para que o trabalhador não tenha a sua saúde danificada. Mas há funções que é inevitável ainda. Quais funções? Como nós sabemos que de funções. Empresas químicas, entendeu? Laboratório, onde é exposto, onde inala, né? Aquele que trabalha com radiografia, que é exposto a laser, entendeu? Ele é muito exposto, é muito perigoso isso daí. Tem o caso da audição, né? Barulho excessivo, que mesmo com EPI pode ocorrer de acontecer a perda auditiva. Então, são inúmeros lugares. Os enfermeiros, né, aquele que pode trabalhar com infectologia, né, pode se infectar, entendeu, por doenças, por vírus. Então, a NR15, ela traz aí uma série de atividades aí que tornam insalubres. E tem lugares onde muito periféricos, né, muito prejudicial, e para conseguir até um médico é muito difícil para testar. Então, colocava realmente a trabalhadora numa condição muito prejudicial perante o empregador. E agora, então, ela não precisa mais comprovar com atestado? Não, ela não precisa mais comprovar com atestado. Ela sendo insalubre, ela recebendo adicional, sendo insalubre, ela pode ser realocada daquela função.
Entendi. E no caso, tem a periculosidade também, né? Se aplica também a periculosidade, né? Que são as condições perigosas. A periculosidade são aquelas mais gravosas, né? No caso, por exemplo, do eletricista que toma um choque, tem risco até de vida, né? Aqueles que trabalham em lugar confinado têm risco de explosão. Então, os riscos são maiores ainda da periculosidade. E não somam os dois? Não, eles não são cumulativos, são dois adicionais diferenciados, tanto a insalubridade como a periculosidade. Eu costumo dizer que a insalubridade, ela danifica aos poucos a saúde. A periculosidade, o risco dela chega a ser de vida. É onde o trabalhador tem um risco de vida mesmo. Se ele não tiver toda a cautela, todo o treinamento para exercer aquela função. Entendi. E a insalubridade, ela tem graus? Sim, ela tem graus. Ela é classificada em grau mínimo, médio e grau máximo. Então, se for grau mínimo é 10%, se for grau médio é 20% do salário base e se for em grau máximo é 40%. E a periculosidade, ela é fixa. Ela é 30% do salário base da pessoa. Entendi. E esse adicional, ele incorpora toda a composição salarial do trabalhador. Ele reflete nas férias, no 13º, no fundo de garantia, nas horas extras, ele vai compor a remuneração do trabalhador. E como que é calculado se a pessoa está no grau máximo, grau mínimo? São pelos laudos que a medicina do trabalho tem que fazer junto à empresa. Entendi. São os técnicos que vão dar esse laudo para a empresa e enquadrar a empresa naquele grau de risco que tem. A empresa tem a possibilidade de realocar a funcionária? Ela tem a possibilidade, ela pode realocar ela durante a gestação. Então, se ela é gestante, trabalha no ambiente salubre, ela terá que realocar ela onde ela não se sinta prejudicada durante a gravidez. E caso não tenha esse lugar, ela deve ser afastada? Ela pode ser concedida a ela até mesmo licença. De quanto tempo? Do período da gestação, são 9 meses, né? Uhum. Tem aquela que pode acontecer de ter uma gravidez, uma gestação antecipada, não parto antecipado. Sim. Então, até durante o período da gravidez. E aí soma com a licença maternidade. Aí depois tem a licença maternidade, né? Que costuma ser concedida após o parto, né? Na maioria dos casos, após o parto. No caso das mulheres... São 120 dias, né? Licença maternidade. No caso das mulheres que levam os filhos para amamentar nesse período... Também não pode expor a criança a esse ambiente. Não pode? Não pode. Então, e aí ou ela é deveria dispensada, né? E ela faz a amamentação em casa, né? Ah, ou na creche, onde a criança estiver. Ou se a criança for até a empresa, ela tiver um familiar que leva a criança para amamentação, ela não vai poder fazer isso no ambiente insalubre. Vai colocar em risco tanto a vida dela quanto a da criança. Entendi. Marilda, e você acredita que essa decisão da STF, né? Sim. Ela veio para melhorar? Para melhorar, certamente, porque a saúde do trabalhador e da criança tem que ser em primeiro lugar. Com certeza. Então, acredito que foi uma vitória mesmo, uma conquista, né, para a trabalhadora. Nesse sentido. Foi uma das medidas da reforma trabalhista da reforma de 2017. trabalhista de 2017. Porque a reforma ela não tratou... Eu como advoga no direito do trabalho, eu vejo que a reforma, nessa parte de medicina e segurança do trabalho, ela realmente deixou muito a desejar. Eu vejo que ela regulamentou muitas profissões que precisavam ser regulamentadas, jornada de trabalho, né, deixou livre essa negociação, o aviso prévio, a rescisão. Entendi. Mas essa questão de medicina do trabalho, eu pelo menos, na minha ótica, ela deixou muito de regulamentar. Entendi. E eu acredito que isso era muito prejudicial ao trabalhador, trabalhar em ambiente salubre. Agora que foi aprovado, né, foi definido pelo STF, corre risco de voltarem atrás dessa decisão ou não? Eu acredito que não, porque foi uma votação, né, unânime praticamente, foi um voto aí 10-1, eu acredito que não volte atrás. Entendi. Acredito que não. Não vai ser derrubado, senão. Então tá bom. Tá bom? Marilda, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no Entenda Direito de hoje. Eu que agradeço, Lara. O Entenda Direito de hoje fica por aqui e até a próxima semana.